Bom dia. Já pararam para pensar sobre as formas como Deus conversa com a gente, fala com a gente? Vocês já ouviram isso? Já tentaram se aproximar mais dessas, dessa voz, dessas palavras? Como ele conversa com a gente, mesmo não falando por palavra, que seria um estouro na nossa cabeça? Há muito tempo atrás, existia uma YouTube que, nossa, que saudade que eu sinto dos vídeos dela, você não tem noção. Chamada Juju. A Juju, ela fazia muito vídeo de autoajuda, né? Falando tanto para homens quanto para mulheres, sobre o que é ser um ser humano, né? Viver na medida do possível de ser um ser humano e não um bicho, não um monstro. Não dessa forma, porque a Juju era a finese em pessoa. Era não, é a finese em pessoa, porque ela ainda tá viva. E ela parou de fazer vídeo. Há pouco tempo atrás, e isso é muito errado, tá? Isso foi fofoca. Porque isso é fofoca. Quando você começa a entrar na vida pessoal da pessoa, isso é fofoca. E fofoca é pecado. Mas isso foi que eu acabei indo pesquisar um tempo atrás. Foi ano passado isso. E eu ainda não estava firmado do jeito que eu tô. E quero firmar cada vez mais em Jesus. Eu fui saber da Jojo porque eu sou muito fã dela. Sou muito fã mesmo. E descobri que ela tem uma vida agora. Ela sempre teve. Mas agora ela tem filhos. O filho, não sei se é um ou dois, não sei. Mas ela tá vivendo a vida dela. Ela não tá mais na internet. Porque aqui é um mundo muito problemático, né? As pessoas julgam, apontam o dedo e falam muito mal. Elas não enaltecem as pessoas, elas preferem ridicularizar. O que é o completo oposto do que Jesus prega. Mas tá, qual é o ponto? A Juju, eu tô gripado, então eu vou ficar fazendo o tempo todo. E é isso, sou ser humano igual a você, todo mundo faz isso. Toma. Aí o que acontece? A Juju, ela falava muito sobre, né, sobre como ser um ser humano bom. Ela parou de mexer com a internet, essas coisas todas. E ela durante muito tempo me ajudou muito. E ajudou também inúmeras pessoas, porque a Juju era maravilhosa. É maravilhosa. Eu conheci era como se ela tivesse morrido. E há um tempo atrás, mexendo na internet, eu vi um vídeo da Juju que ela falava bem assim, e é o que eu estou vivenciando hoje. Que Deus fala com a gente pelas entrelinhas. Ah, como assim pelas entrelinhas? É como se você fosse um espelho, entendeu? Você é um espelho. Que remete aí, vai. Você é um espelho. Tudo que está ao seu redor reflete o que você pensa e o que você faz. E tudo que está ao seu redor conversa com você de alguma forma. Ah, é como assim? Você está passando no meio da rua e você escutou uma música. Simplesmente aquela estrofe daquela música, se você parar e pensar naquela estrofe, você parar um minutinho e perceber e dar uma olhada naquela estrofe, você vai ver que aquela estrofe, ela é como se ela conversasse com você. Se alguma amargura você está no coração, se está com algum pensamento negativo, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, aquela estrofe daquela música, naquele momento, vai falar com você, vai tocar o seu coração. Só que as pessoas, elas estão tão dispersas do sentido, né, de viver uma vida retilínea com Jesus, com Deus, escutar o Espírito Santo, que as pessoas muitos não escutam o Espírito Santo. Elas estão nessa que elas não conseguem compreender isso. Então elas ficam dispersas para esse tipo de coisa. Então o que deveria ser Deus conversando com a gente pelas entrelinhas de absolutamente todas as coisas na face da terra, as pessoas elas não ligam, não se incomodam, não se importam. E ela falou sobre isso no vídeo dela. Falou, gente, Deus está falando com a gente 24 horas. 24 horas Deus está falando com a gente. Ah, mas como assim Deus está falando 24 horas com a gente? A gente está em comunhão com Ele 24 horas por dia. Eu não sei se já falei isso num vídeo, mas alguns orientais, eles têm o hábito de achar que pós-vida, né? Depois que a gente morrer, a gente vai viver em comunhão com Deus, todo mundo em forma de lótus e falando santo, santo, santo é o nome do Senhor. Isso está até em Apocalipse, né? Que João viu
dos anciões, dos 24 anciões no trono, falando santo, santo, santo é o nome do Senhor. E o que parece que a gente iria viver 24 horas fazendo isso, falando isso o tempo todo, mas não é dessa forma. Parece, mas não é dessa forma. O correto a se acontecer é que a gente está em comunhão com Deus 24 horas por dia. Como assim que a gente está em comunhão com o nosso Senhor 24 horas por dia? Pela respiração. Entendeu? O nome de Deus, ele é impronunciável por palavras, que é YWHW, né? Não tem vogal. Então como é que você vai falar? Não sai, você tá vendo? Sai todo estranho. Porém, quando você inspira pelo nariz e expira pela boca, você faz o som do YW e do HW, ó. Você tá vendo? Isso, o que isso quer dizer? Que nós estamos, enquanto respiramos, falando o nome de Deus 24 horas por dia. Até quando a gente dorme, a gente fala o nome dele. Por isso que ele fala, quando vocês dormem, eu também estou com vocês. Ah, Deus é o ar. Ele não se remete só a ar. Ele é absolutamente tudo. Ele sabe o que você está fazendo. Porque ele é tudo. Ele é tudo, absolutamente tudo. O que você não consegue compreender é Deus. Então, a gente, como está em comunhão com ele 24 horas por dia, ele conversa conosco 24 horas por dia. Basta você abrir os seus olhos e limpar os seus ouvidos. Quando você tem alguma dúvida, quando você precisa de alguma coisa, quando você não sabe o que falar, o que fazer, e você pede, Espírito Santo, por favor, me dá uma luz, e você sente não é complicado de explicar, mas uma vontade, uma força de vontade dizendo, não faça isso, não fale isso, não coma isso. Não. Isso é o Espírito Santo. Quando você está pensando em, sei lá, quero bater palma agora. Pô, será que bater palma agora vai deixar Deus chateado? Aí alguma coisa fala assim, pô, se você bater palma hoje vai deixar ele chateado. Você fala, tá, então eu não vou bater palma. É tipo isso. Explicação. Deus não liga para bater palma. Mas é isso, ele tá com a gente 24 horas por dia. Por isso que os anciãos ficavam santo, santo, santo é o nome do Senhor. Porque estamos em comunhão com ele 24 horas. Por dia, o dia inteiro a gente fala o nome dele. Só que muitas pessoas não conseguem escutar o que ele fala. E isso é tipo escola, tá? Para você poder começar a entender, para você começar realmente a escutar cada vez mais, você tem que ir abrindo portas que antigamente estavam fechadas, que você achava que era maluquice. Aí eu te dou outra coisa da Bíblia de novo. Paulo falava que as pessoas iriam titular nós de loucos. Ele falava, vocês estão ficando loucos, hein? E é isso mesmo, a gente tem que demonstrar para a sociedade que a gente está ficando maluco. Porque eles estão achando sãos. E estão indo cada vez mais pela base do dinheiro e não de Deus. E em Mateus a gente tem outra resposta dessa. Ou você ama o dinheiro ou você me ama. E quando ele fala me amar, é quando você começa a colocar Deus na frente de todas as coisas, tudo começa a dar certo, gente. Tudo, absolutamente tudo. A minha vida tá dando uma guinada, vocês não têm noção. Porque eu tô parando de escutar o mundo para poder escutar a Deus. Óbvio, a gente não melhora de um dia para o outro. Não tem como. Mas são passos de cada vez. Porque o tempo de Deus é completamente diferente do nosso tempo. Nós estamos ansiosos por absolutamente tudo na face da Terra. A gente quer tudo rápido. Tudo rápido. E para Deus não é dessa forma. Então, voltando para Juju, porque eu falo muito, desculpa. Mas também isso aqui é um vídeo, né? Você escuta se você quiser. A Juju, ela falou sobre isso. A Juju. Ela falou sobre isso. Que Deus conversa com a gente o tempo todo. Que as músicas, uma árvore, um pássaro que passa na nossa frente, voando, batendo as asas, vai fazer a gente lembrar de alguma coisa. E a gente tem que priorizar essa lembrança que vem na nossa cabeça. Porque essa lembrança é a base do pensamento, de um pensamento positivo que pode te ajudar a te retirar de um caminho que é completamente negativo, que é um caminho que vai direto pro diabo, para Satanás, para a morte. Entendeu? E a morte, quando ele diz morte na Bíblia, não é só morrer. Não.
É também você ir para o inferno, é você ficar com depressivo, é você ficar abalado com alguma coisa. Levar à morte não é só você morrer. Levar à morte são todas as coisas negativas que fazem com que você não saia daquele fundo do poço. Isso é te levar à morte. É porque eles não iriam na Bíblia colocar uma especificação para cada coisa. É também outra coisa que muitas pessoas não entendem. Deus fez absolutamente inúmeras coisas. Tipo, nós temos árvore, correto? Mas quantas árvores diferentes nós temos? Deus fez o lobo. E quantos tipos de lobo nós temos? Deus fez a raposa. E quantos tipos de raposas diferentes nós temos na face da terra? Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Cores. Nós temos cores. Mas quantas cores existentes nós temos na face da terra? Você realmente acha que ele iria só fazer homem e mulher sem denominações? Sem diversidade? Pensa. Então é isso. Eu só queria realmente falar da Juju, que eu tô com uma saudade dela. Queria tanto que ela voltasse a fazer vídeo de novo. Porque, te falar... A geração Z não conhece. Isso é mais a minha, que sou millennial. É millennial que fala? Não sei. Sou velho. Eu sou velho. Então, pra mim, é isso. Então, sinto uma saudade da Juju. Os vídeos dela eram maravilhosos. Eram autoajuda maravilhosos. Deus encostou nela com força, porque ela é maravilhosa. Eu queria os vídeos dela de novo. Acho que hoje em dia ela seria muito mais hype, porque as pessoas precisariam mais das mensagens dela. Porque ela mexeu com o coração de muitas pessoas. Mas também é aquilo. Deus sabe de absolutamente todas as coisas. Os vídeos dela ajudou muitas pessoas a se converterem, a entender o que era Deus. Pelos vídeos dela. Agora serão outras pessoas que irão fazer isso. Eu não estou falando que eu consiga, mas é o meu sonho. Mudar o pensamento e a visão que as pessoas têm desse mundo, que a gente não se deve apegar a esse mundo. A gente tem que se apegar ao mundo que a gente ainda não conhece. É difícil, mas Deus, Ele quer isso. Ele quer que você busque Ele. Porque se Ele fosse buscar, tá aí, tem um monte de... que já tem assassino, estuprador, um monte de coisa aí, falando, pô, eu vou ser salvo por Deus mesmo, então eu posso fazer o que quiser aqui na Terra. E não é dessa forma que tem que ser visto. Você tem que procurar Ele. Por isso que Ele está sempre do nosso lado. Porém, as pessoas que morrem sem querer alcançá-lo, essas vão pro limbo eterno, vão virar churrasco. Beijo.